Então vamos lá. Eu vou falar sobre diagrama de fase, mudança de estado físico, certo? Então veja bem, é a mudança de estado da substância. A gente não vai levar em consideração aquele gráfico que eu falei inicialmente, que era da energia em função da temperatura, ou melhor, temperatura em função da energia. E se a gente vai olhar agora um diagrama de fases, que você leve em consideração aqueles fatores que eu citei para vocês um tempo atrás. Lembra que a temperatura não andava sozinha, ela andava simultaneamente com a dependência da pressão. Então, qual a nossa ideia agora? É mostrar exatamente essa relação da dependência com a pressão que tem a temperatura e a gente tentar visualizar o estado físico da matéria. Então, a primeira coisa importante seria o reconhecimento dos estados físicos e o comportamento gráfico. Então, a primeira coisa a olhar aqui que é muito importante. O eixo da vertical é a pressão, o eixo da horizontal é a temperatura. O gráfico sempre vai ter esse comportamento que você está vendo aqui, ó. Essa curva acentuada do 3 até o ponto P, uma curva mais assíntota no eixo da vertical da pressão, que é de P até 1, e uma outra assíntota mais no eixo da horizontal da temperatura, do ponto P até o ponto 2. Eu vou mostrar três gráficos para mostrar três situações diferentes. Esse primeiro gráfico é só para você visualizar o seguinte. Claro que esse gráfico pressão-temperatura, ele vai ter um formato diferente, ou mais deslocado para cima, para baixo, ou dos lados, dependendo da substância. Então, esse gráfico, ele é um componente particular de cada substância. O que a gente tem que guardar, então, agora? Que eu vou marcar aqui a primeira coisa desse gráfico. Primeira coisinha desse gráfico é o seguinte. Essa região aqui que eu estou passando a parte do cursor vermelhinho de mouse, sempre essa região aqui vai ser o sólido. Dessa primeira vertente vai ser o líquido e essa aqui embaixo vai ser o vapor. Então, não importa o gráfico que você visualize. Essa primeira que a gente visualiza é o sólido, a segunda vertente mais superior, o líquido, e a parte mais inferior, o vapor. Então, cada gráfico, a gente vai ver uma situação diferente para ele. Eu vou trazer uma informação. Então, esse tem a informação da curva e é onde eu tenho cada estágio da matéria. Vamos lá, então. Próximo gráfico. Esse aqui, dá para ver que ele tem o mesmo formato do anterior. Mas o intuito de ele estar presente aqui seria para mostrar uma situação que é muito importante para a gente, que eu vou tentar colocar aqui do lado. Vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui do lado. Só vou mudar o fundo dele aqui para ser um fundo vermelho. Então, seguinte, primeira coisinha, se você olhar, você tem uma setinha 1. Aquela setinha 1, ela indica para a gente uma mudança de estado físico. Eu estou indo daquela região que é o sólido, a setinha 1, para a região que é o líquido. Então, o nome dessa mudança de estado físico, do sólido para o líquido, vocês não podem esquecer, é fusão. Também, se você olhar o 2, a setinha 2, eu estou indo da região do líquido para o sólido. A região do líquido para o sólido é o contrário, então não vai ser mais fusão. Eu falo o que é solidificação. Então, eu consigo visualizar. Cada situação dessa que eu coloco é uma mudança de estado físico que está acontecendo. Olha a região 3, que eu vou colocar agora. A região 3, a gente está indo do líquido para o gasoso. Bom, a gente pode chamar isso daí de vaporização do líquido para o gasoso ou para o vapor. A região 4 é justamente ao contrário. Eu estou indo do gasoso para o líquido. Então, eu falo que é condensação. Tá lá. E se eu visualizar as últimas transformações que eu tenho, olha a região 5. Na região 5, você tem uma transformação que está indo
do sólido para o gasoso ou vapor. Essa transformação é aquela historinha que eu uso muito da naftalina, que parte do estado sólido diretamente para o vapor. A gente chama essa transformação de sublimação. E se você pegar o 6 ele tem uma situação contrária. Alguns adotam como nome ressublimação ou sublimação também. Eu vou deixar como sublimação. Ok? Então, o que eu acabei de mostrar para vocês? Eu acabei de mostrar para vocês uma situação em que eu tenho todas as mudanças de estado físico. Um detalhe super importante que ele tem que levar em conta. O primeiro gráfico que eu mostrei, eu mostrava onde que é o sólido, o líquido e o gasoso. Esse terceiro que eu estou mostrando é quais são as mudanças de estados físicos que acontecem, que eu mostrei todas para vocês, que é fácil. E o próximo que eu vou mostrar agora, que é esse aqui, deixa eu só apagar um pouquinho ali, para não poluir as nossas informações. Esse gráfico aí, ele vai ter o intuito mais de mostrar as curvas, para a gente poder identificar. Então, ó, vamos lembrar comigo, aqui é uma região sólida, aqui é uma região líquida, e aqui é uma região gasosa. Então, primeira coisinha importante que eu vou visualizar desse gráfico, o que eu vou falar? O nome dessa curvinha aqui, gente, que vai até esse pontinho preto, que é chamado de ponto triplo, o nome dessa curvinha, curva de sublimação. Por quê? Eu tenho um trânsito entre o sólido e o vapor, entre o sólido e o gasoso, por isso. Essa curvinha do ponto triplo, até essa parte superior, ela pode ser chamada curva de fusão solidificação, porque você tem um trânsito entre sólido e líquido e sólido. E essa curva aqui do ponto triplo, na parte mais assíntota para o eixo da temperatura, ela pode ser curva de condensação ou curva de vaporização, porque eu tenho um trânsito livre entre a fase líquida e a fase gasosa, ou a fase líquida ou a fase do vapor. Então, eu mostrei 3 gráficos que traz 3 informações diferentes. Agora, detalhe, esse pontozinho triplo aqui é um ponto muito importante para a gente. Ele é um ponto que você verifica que você tem os 3 estados simultaneamente juntos em equilíbrio. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho ali o sólido, eu tenho o líquido e eu tenho o vapor. Eu tenho simultaneamente os 3 estados. Por isso aquele nome ali é chamado de ponto triplo. Não se esqueça que esse diagrama de fases, que eu consigo fazer essa verificação por essas curvas, é determinado por pressão e temperatura, pressão no eixo das ordenadas e temperatura no eixo das abscissas. Esse é o comportamento. Detalhe de definição que eu vou colocar para vocês aqui agora, do ponto triplo. A melhor definição que a gente coloca para ele em termodinâmica. Ponto triplo, diagrama de fases, pressão na vertical, temperatura na horizontal. O ponto triplo é um estado particular de uma substância determinado por valor de temperatura e pressão. É um gráfico PT, no qual as 3 fases, os 3 estados de qualquer substância que você esteja analisando, você tem os 3 estados simultaneamente juntos em equilíbrio. Perfeito? Então, essa aulinha que eu estou trazendo para a gente é um conceito da mudança de estado físico, olhando pela relação de diagrama de fases, mas não olhando pelo fato daquele gráfico anterior que nós tínhamos. Na vertical, que era a temperatura, e na horizontal, que era a energia, que era um gráfico muito particular da substância pura, que era a situação da água. Esse é um gráfico que traz uma informação de qualquer tipo de substância que tem um comportamento na ordenada de pressão e na horizontal de temperatura. E o que muda de uma substância para outra é que eu posso ter uma curva mais acentuada para a vertical ou mais voltada para a horizontal, mas todas possuem aquele mesmo comportamento do sólido, líquido e do vapor. Perfeito? Então, a gente para por aqui. Ok?